Boa noite, como é que estão vocês? Sempre aqui no Mob, ó, dá um eco da minha voz aqui dentro do carro. Dá vontade até de cantar. Olha que eu não sou um dos melhores para cantar, mas dá um eco aqui, ó, tem uma boa acústica aqui dentro. E acho que dá para perceber no vídeo, né? Fica bem silêncio, o carro é bem isolado das coisas lá fora. Eu tô no terceiro subsolo também. E hoje, Mob Like 2023. Nossa, tem uma mosca. Não, lá fora. 2023. Vamos ver quantos quilômetros ele tá agora. Olha só. Ele tá com 1.122 quilômetros. E hoje, depois de 1.117 quilômetros, uma vez que pegamos ele com 5 quilômetros rodados, é o dia do juízo final. Então, para você que está chegando agora, fazemos testes aí com o carro por pelo menos 1.000 quilômetros. Estamos com outros carros em andamento e agora estamos com o teste do Mob. Fizemos os vídeos das primeiras impressões, segundas impressões, umas médias de consumo urbano, comportamento dinâmico na cidade, comportamento dinâmico na estrada. Fizemos testes também de consumo urbano, consumo rodoviário com etanol e com gasolina. E falamos bastante dele aí. E hoje é o dia do juízo final, o dia que a gente aplica uma nota aí que varia de 0 a 10, sendo abaixo de 7, o carro está reprovado. Os dois únicos carros que foram reprovados aqui no canal, por problemas aqui graves, foi o Kwid 2023 Zen, que nós testamos, tem uma playlist completa dele, e também o Onix, duas unidades, na verdade são duas unidades do Onix LTZ, uma que apresentou defeitos na caixa de direção e a outra que apresentou gravíssimo defeito no freio, que foi a perda da assistência completa ali, graças a Deus não causou um acidente grave, né? Então, hoje dia de Mob, muitas águas rolaram, não tanto quanto do Kwid, com razão, quem falou aí nos comentários dos vídeos passados, mas muitas coisas podem rolar ainda, tá? É só o vídeo do juízo final, que é muito importante, e eu vou explicar para vocês a dificuldade que eu vou ter agora de fazer um bom juízo final, lembrando que eu vou lembrar tudo aqui da minha cabeça, e também que vocês querem, eu imagino que vocês queiram que eu compare, faça um comparativo entre ele, o Kwid e o C3 que nós testamos aqui no canal, né? Que são carros em tese da mesma categoria ou da mesma faixa de preço. Vamos ao juízo final hoje, bora lá. Dei partida, minha mão tá aqui, ó. E depois de um certo tempo que ele dá a partida realmente, né? Então, ó, vou ligar e desligar de novo. Vocês já estão... Pronto, depois que eu dei partida de um tempinho que ele pegou. Então são 1.122 quilômetros rodados. Pegamos ele bem zerado. E vamos às considerações do Mob. Vamos ver o que nota vocês acham. Que nota vocês acham que eu vou atribuir a ele diante de tudo que nós vivenciamos aí, especialmente de tudo que eu falei em relação ao Kwid, especificamente que é o concorrente mais direto dele, e também em relação ao C3, que pela faixa de preço dos últimos tempos aí, acabou se tornando também um concorrente dele, quase que imbatível, né? Mas que nota que vocês acham que eu vou atribuir ao Mob, né? Será que ele vai ser reprovado no teste? Será que ele vai ser aprovado com louvor? Lembrando também que abaixo de 7 está reprovado, porque os carros são muito caros no Brasil, não dá para ter uma média baixa e passar. E ao mesmo tempo, ó, o Civicão ali, coisa linda. E do lado esquerdo ali, do lado direito, o T-Cross. Então, lembrando que a partir de 9 ele pode ser aprovado com louvor, porque muitas vezes o carro vai muito bem no teste, mas ele comete algum pecado ali, algum deslize, que acaba tirando meio ponto dele, mas ele mesmo assim ele foi com louvor, ou meio ponto ou um ponto, HB20 ali, parado. E aí não pode tirar o brilho de ter uma nota um pouco abaixo de 10 e não ser como se fosse 10, né? Mas vamos ver como que é a nota do Mob. Quero muito saber de vocês aí, se vocês estão nessa sintonia fina, se não com o carro, mas comigo. Quero saber bastante de vocês
qual que é, se vocês acertaram no final. Se quiserem já chutar quando estiverem ouvindo aqui os primeiros minutos do vídeo, eu vou achar bem bacana se vocês acertarem exatamente no final. Vocês viram que se pisar, deixar um giro alto, ele vai embora, né? Ele vai embora. Bom, eu vou fazer a base do nosso juízo final comparando o Mobi Like 1.0 2023 com o Kwid Zen 1.0 que nós testamos aqui no canal. Kwid nós rodamos pouco mais de 2.000 quilômetros, se não me engano, e o Mobi rodamos pouco mais de 1.000 quilômetros, mas já deu para dar boas impressões das diferenças entre os carros aí e da proposta de cada um. Bom, como disse, deu trabalho, está dando trabalho fazer esse teste aqui. Vou até ligar o ar-condicionado para não embaçar o vidro. Tá dando trabalho fazer esse teste aqui, esse juízo final, porque eu sei que muita gente está esperando ali uma posição minha sobre esse assunto, e eu sou muito transparente com vocês, né? Ambos, Mobi e o Kwid, não são bons carros, são carros subcompactos ali, mas que não são bons carros. Lembrando que eu sempre costumo dizer que o carro pode até ser simples, né? Ele pode ser simples, ele pode ser de entrada, ele pode ser completamente depenado de opcionais, mas ele não precisa ser ruim, não precisa ser mal construído, não precisa ter uma ergonomia péssima, né? Ele pode ser simples, mas não precisa ser ruim. Eu não sei se vocês concordam comigo, né? Mas ultimamente no Brasil, quanto mais barato o carro é sinal de que ele é pior construído, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim. Mas se você comparar o Kwid com o Mobi só pela ficha técnica e pelos opcionais, talvez o Mobi fique no chinelo, né? Vai ficar muito para trás mesmo, numa forma muito desproporcional. Eu explico para vocês por quê. Observem vocês que o Mobi tem um farol de corpo simples, né? Não existe farol biparábola aqui, são lâmpadas halógenas, né? Que sequer tem ali a meia luz, né? Então ou está completamente apagado ou tem farol baixo. O Kwid, em contrapartida, ele tem faróis com DRL de LED desde a versão de entrada. Tem faróis também com lâmpadas halógenas, mas com corpo duplo, com independente do farol baixo para o farol alto, com uma iluminação muito melhor que a do Mobi, né? Então só pela iluminação dos faróis, você tem que o Kwid dá de lavada no Mobi, né? Então se fosse só por essa questão, certamente o Kwid estaria muito na frente do Mobi. Aí tem uma segunda questão, e vamos já em relação ao C3, o Kwid ainda sai na frente, né? Porque o C3 de entrada não tem farol DRL de LED, tem aqueles DRLs com lâmpadas halógenas também, e faróis de corpo simples, iguais aos que equipam o Mobi aqui, né? Então, em primeiro lugar estaria o Kwid, em segundo lugar estaria o C3, em terceiro estaria o Mobi, por essas questões que eu estou explicando aqui agora. Aí, ainda na comparação com o Kwid, que é o que sempre me pediram aqui no canal, você tem a seguinte questão: tem um motor 3 cilindros no Kwid, de baixa cilindrada, né? Porém que é muito mais eficiente no Kwid, seja pela questão do desempenho do motor, que ele trafega tranquilamente em baixas velocidades com uma abundância de torque, se compararmos com o Mobi. Então o Mobi é aquele carro que exige um pouco mais de pé, né? Como aqueles 1.0 antigos, que você tem que subir o giro para fazer ele andar. O Kwid não, ele trafegava ali tranquilo, como vocês podem observar aí nas viagens que eu fiz, e mesmo andando na cidade, você trafega tranquilo com ele, dificilmente você escutava o barulho do motor aqui dentro, né? Diferente do Mobi, que você escuta aquele barulho típico Fiat
desde das primeiras rotações aqui, né? Mas não incomoda, é um barulho gostoso, que não é feio o barulho. Então é um barulho gostoso, mas na comparação do desempenho, o Kwid vai muito mais, vai além. Lembrando que o Mobi teve a opção de motor Firefly, né, equipado com o motor Firefly da Fiat, que era um canhãozinho para o Mobi, também igualmente econômico, mas atualmente ele é equipado com esse antigo motor aqui que equipava os Palios e Fiat Uno desde do princípio, agora e sempre, amém, né? Mas é um motor robusto, que todo mundo sabe, conhecido pela boa... Nossa, olha isso aqui, ó. Olha isso. Em cima da hora que eles avisam aqui, ó. Esse barulho é do suporte da câmera, que tá lá atrás, tá? Esse ferrinho batendo não é do carro. O carro não tem barulho algum aqui dentro. Bom, então pelo motor em si, certamente o Kwid tá na frente. Aí, se não bastasse essa questão, nós fizemos testes de consumo, onde o Kwid, no mesmo percurso, exatamente nas mesmas condições, fez 17 km por litro, e o Mobi fez no mesmo trajeto 13 km por litro, arredondando os valores, tá? Arredondando as médias. São 5 km por litro de diferença num percurso idêntico, de carros da mesma proposta, que em tese serão escolhidos, né? Serão decididos entre um e outro ali. Então, 5 km de diferença. Na gasolina, isso no circuito com etanol. Na gasolina, o Mobi também ficou 5 km aproximadamente abaixo da autonomia do Kwid, de consumo médio. Então imaginem vocês a diferença de eficiência energética entre um carro e outro, né? Lembrando que o Mobi também é 150 kg mais pesado que o Kwid, justamente por ser um projeto bem mais antigo, né? E aí você adentra no interior aqui do Mobi e você se depara com um painel sem velocímetro digital, enquanto que no Kwid tem painel digital. O Mobi sequer na versão de entrada vem com som, enquanto no Kwid vem com radinho também. O Kwid tem um volante ali que tenha uma base que imita aqui um cromozinho, um cinza claro, né? Assim como ele tem o travamento central das portas, que aqui no Mobi é ausente. O Kwid, ele tem vários sistemas, como aviso de faróis ligados, ele tem o assistente de partida em rampa, que o Mobi não tem. Imagina isso, né? Tem gente que nem compra o carro só pela questão do assistente de partida em rampa. Por exemplo, os motoristas iniciantes, tal. Isso é o terror do motorista iniciante, o carro não ter assistente de partida em rampa. E, de qualquer maneira, mesmo que a pessoa seja experiente, é um requisito, é um recurso de segurança ter um assistente de partida em rampa. Lembrando que a partida, o sistema, ele funciona não só em subida, né, em aclive, como em declive também. Se você parar o carro para manobrar, né, para tentar estacionar numa vaga, numa descida, ele vai parar a tempo de você conseguir engatar a ré, soltar a embreagem ali, né? Então, aí não bastasse essa questão, o Kwid tem 4 airbags, enquanto que o Mobi tem 2 airbags. O Kwid tem controle de tração e estabilidade, enquanto, aliás, é só de estabilidade, acho que não tem de tração. Tô me enganando aqui, pessoal, depois vocês confirmam. O Mobi não tem esse sistema. Nessa versão, ele não tem esse sistema. O Kwid tem um porta-mala do tamanho de um compacto, de um carro compacto com 300 litros, enquanto que o Mobi tem um porta-mala que é metade do tamanho do Kwid, né? Então, tem muitos senãos aqui em favor do Kwid. Então, pela ficha técnica, pelo nível de equipamentos de série, o Kwid realmente está muito superior, né, ao Mobi. Se você olhar só por isso, certamente você levaria o Kwid para casa, e talvez seja por isso que ele é realmente bem mais vendido que o Mobi, só pela questão dos equipamentos de série. Afinal, os dois têm o mesmo valor, você está levando mais coisas para casa no Kwid do que no Mobi, né? E aí tem a questão importante, economia de combustível, né?
Como é que eu vou falar para uma pessoa pegar um carro que faz 5 quilômetros de diferença para o outro na estrada, andando numa velocidade moderada de 100 km por hora? E em circuito urbano, o Mobi fez médias muito mais baixas que o Kwid, tanto com etanol quanto com gasolina. Esse Mobi aqui com etanol fez médias muito baixas de álcool, de etanol. Tudo bem que ele tá bem novinho e tal, mas as médias foram muito baixas, assim, a ponto de fazer 6,5, 7 com etanol na cidade, enquanto que gasolina, as médias ficaram no começo entre 8 e 9, e depois que, se você pegar o jeito e andar bem devagarzinho, as médias vão ficar entre 11 e 12, mas andando com o pé bem na casquinha mesmo, Agora o motor desempenha bem, ele performa bem, especialmente na estrada, né? Ele é um carro muito estável na estrada, então nem se compara com o Kwid. E é aí que eu começo a entrar nos detalhes que talvez interfiram aqui substancialmente no nosso teste, né? Bom, eu peguei o Kwid, ali eu tinha tido contato com o Kwid em 2018, a primeira vez, quando ele tinha aquele painelzinho simples. Achei o carro bizarro, né? Mas era bem barato na época, por volta de 40 mil reais quando foi lançado, bem barato entre aspas, né? Bem barato perto de hoje, mas sempre foi caro, todo carro no Brasil é caro, né? Sem exceção. Mas, e o Mobi, eu achei, e aí ele teve uma série de melhorias em parte estética, parte estrutural também, mas eu me surpreendi negativamente com o Kwid ali pela fragilidade mecânica. Então parece que o carro vai desmontar mesmo, assim, parece que o carro foi construído de uma forma muito rudimentar, como de fato foi, e que algumas coisas foram colocadas nele para tentar manter ele sempre na ativa, que é o que eles fizeram para tentar manter ele na frente do Mobi sempre, né? Então é lamentável como realmente o Kwid padeceu de muitas coisas no nosso teste, a ponto de chegar a ser reprovado, né? Então faltava estabilidade direcional ali de forma absurda. Aí a pessoa falava assim para mim: ah, não, mas controla ali o carro, coloca um pneu maior, tal. Mas eu estou avaliando o carro que está sendo vendido, né? Eu preciso fazer, eu não vou falar para a pessoa assim: compra o carro e troca isso, troca aquilo, que ele vai ficar bom. Eu tenho que explicar a situação, né? Então, da mesma forma que o Kwid foi mal construído e injetaram nele uma série de equipamentos para que ele ficasse competitivo, por outro lado ele foi mal construído. Então ele começa com 3 parafusos, ele começa com um limpador de para-brisa, então ele começa com aquelas portas que parecem papel, aquele porta-mala que parece papel, aquela instabilidade direcional absurda que que só acostumando mesmo, eu que acostumei a andar nele para realmente andar bem daquele jeito, né? Mas eu sentia muita instabilidade direcional, principalmente passar entre caminhões na estrada, tal. Era uma situação bem delicada. Como eu tenho bastante experiência de rodar na estrada e em cidade, eu acabei acostumando ali a passar aqueles perrengues. Mas aí o pessoal fala: ah, não é um carro que foi feito para andar em circuito rodoviário. Não tem condição de você escolher um carro para cada uma das coisas que você vai fazer. A maioria das pessoas vai utilizar o Mobi, o Kwid também em circuito rodoviário. Basta você observar aí que você vê um monte na estrada, assim como eu tô agora, ó, quase 120 km por hora, e ele tá indo bem aqui, ó. Tá indo bem. Observem vocês, ó, que eu consigo desenvolver velocidades com ele elevadas e ele tá completamente pregado no chão. Próximo do 100, tô com o ar-condicionado ligado, gasolina no tanque. Próximo do 140, que ele tá a quase 4.000 giros. Ah, pena que tá com esse barulhinho lá atrás. Não sei o que ele freou com tudo aí. Mas próximo do 140 que ele tá com esse... Que o barulho do motor começa a invadir, porque o giro do motor é um pouco mais baixo aí do que
nos concorrentes direto, mesmo 3 cilindros, tá? O Argo, por exemplo, fica 4.000 giros a 120, 3.900 e tal. Esse aqui só próximo de 140 que ele tá a 4.000 giros. Então, por exemplo, em circuito rodoviário, o Mobi é um carro como outro qualquer, um bom carro para estrada. Ele é pregado no chão, muito estável. Até ia passar essa entrada aqui, ó, vou passar essa entrada e vou acelerar um pouquinho mais adiante ali. Eu tô em quinta marcha, ó, não retomei. Ele vai descendo aqui a velocidade, ó. O ponteiro vai descendo bem rápido. Então, ó, já tô a 120, 130. Não tô pisando tudo, né? Mas ele é completamente pregado no chão, aquela botinha ortopédica mesmo. É bem pregado, enquanto o Kwid fazia o que ele queria, você tinha que ficar contornando na estrada o tempo todo. Aqui não, aqui ele tem um bom peso do volante, em linha reta e em curvas também, então você não precisa ficar fazendo esforço para manter ele na trajetória. Inclusive, ele é melhor do que o Argo e o Cronos nessa questão. Ele é muito melhor, lembrando que a gente criticou muito aqui os Fiat, né, por essa ausência do bom peso do volante em linha reta, inclusive. O Cronos foi muito criticado em relação a isso. Aqui não, o Mobi é completamente pregado no chão. Então as rodas estão completamente simétricas aqui no asfalto, de modo que ele tem uma boa geometria da suspensão e leva o carro para frente mesmo. Não é um carro que se arrasta aí, né? Senão pela questão do motor, como eu falei, né? Então ele é um carro muito mais bem construído, mais robusto, tem uma sensação bem grande de segurança aqui dentro, em detrimento do Kwid. Então, comparando ele com o Kwid nesse aspecto, você parece que tem outro carro aqui, outra categoria. O carro é muito melhor mesmo, é muito melhor. Aí fica devendo nessas questões importantíssimas que o Kwid supera, sem dúvida. Mas aí tem uma questão que tem que ser, né, que você tem que tirar uma série de pontos aqui do carro em razão justamente da ausência de velocímetro digital, da ausência de recursos de segurança como o Kwid tem, de 4 airbags e por aí vai. Mas deixa eu ver o retorno aqui. Deixa eu ver, prestar atenção como que eu vou pegar aqui. Vamos pegar aqui, depois eu vou fazer a volta e pegar para São Paulo de novo. Então ele é um carro que freia melhor que o Kwid, tem uma direção melhor que o Kwid, o câmbio é melhor, o motor só não é melhor porque não é o Firefly. Se fosse, seria muito melhor também, né? Mas é um carro muito, muito na mão e muito divertido de dirigir. Eu peguei e bati muito na tecla, desde os primeiros capítulos ali do Mobi, do Kwid, que ele é um carro que não passava nenhum prazer de dirigir, diferentemente aqui do Mobi, que não tem nada. Esse carro é completamente pelado de tudo e ele passa um prazer muito gostoso de dirigir. Ele tem essa terceirinha aqui com ar-condicionado, gasolina. Eu vou ter que pegar para a direita, né? O retorno é aqui, ó. Vou fazer a curva 80, ó. Observe como ele tem grip. Tem um bom grip mesmo. Bem gostosinho. Bem gostoso mesmo. Nossa, fazia muito tempo que eu não passava por aqui. Muito tempo. Então são incomparáveis. São sinceramente incomparáveis de andar na estrada e na cidade, assim. É impressionante como é muito mais confortável. Vamos ver aqui. É aqui. É muito mais confortável de andar, mais estável, mais prazeroso. Muito maior a cabine aqui na frente. É uma cabine muito mais ampla. E isso é outro calcanhar de Aquiles do Kwid, que é aquela coluna bem encostando no corpo, que cansa pra caramba. Cansa, é claustrofóbico. Mesmo para um motorista baixinho vai sentir isso. E aqui não. Aqui é uma cabine arejada na frente, uma boa visibilidade.
tudo funciona a contento aqui. Regularidade mecânica, não tivemos barulhos. No Kwid a gente teve muito barulho da transmissão, nós tivemos barulhos estranhos no motor batendo ali. Tivemos também muitos barulhos pela carroceria lá atrás, não pelo carro em si, que era até relativamente quietinho, mas pelo barulho ali do porta-malas para trás, né? E aí eu fiquei na dúvida, meu Deus, como é que eu vou atribuir um carro ou outro a uma pessoa, né? Falar assim, puxa, escolha o Mobi, e aí você não tem porta-mala. E aí eu lembrei, quando eu pensei nisso, né? Eu lembrei da viagem que eu fiz para Bertioga, que eu levei os 2 cachorros no banco de trás do Kwid. Eu levei uma mala enorme no porta-mala do Kwid, que eu acho que não cabia nem no HB20 hatch que tem em casa. Coube no Kwid, coube um pacote de ração de 15 quilos, 3 mochilas, eu até gravei no canal, não sei se vocês lembram disso. 3 mochilas, e no Mobi não cabe absolutamente nada, né? Então como é que eu vou fazer uma avaliação para chegar num consenso? Eu acho o seguinte, se você usa o carro para trabalho e ganha dinheiro com o carro, e não precisa de muito conforto, você vai ter que ir no Kwid em razão da economia de combustível, que é absurdamente maior do que no Mobi, né? Você pode ver que o Mobi ficou com essa média de 11,5 e não melhora de jeito nenhum, mesmo andando em circuito rodoviário de vez em quando, né? Então o Kwid é muito mais completo, mas ele carece de tudo ali no sentido de sensação de dignidade no carro, da questão estrutural do carro, principalmente para quem conhece outros carros, né? Às vezes, outro dia um cara falou assim, o Kwid é ótimo, é maravilhoso, tal. Eu perguntei para ele, mas qual que era o seu carro anterior que você trocou no Kwid, né? Ele falou, eu tinha um Kwid, meu primeiro carro foi um Kwid, o segundo foi outro Kwid. Eu falei, então é difícil você entender o que eu tô falando, né? Mas eu respeito a opinião de todo mundo, mas é uma questão para se levar em consideração, né? Então, em relação ao Kwid, o Mobi é muito mais carro. Ele não vai ser reprovado aqui no teste de jeito nenhum, porque ele é muito mais carro, mas ele carece de tudo, não tem nada no carro, na versão de entrada, absolutamente nada. Ele é bem gostoso de dirigir, mas não tem nada. Então falta equipamento de série aqui, que é você percebe que ele foi empobrecido também. Tem as versões, antigamente ele era bem completinho, né? Mas Kwid mais porta-malas, péssima estrutura do carro, e o Mobi uma excelente estrutura e carece desse porta-mala, carece dessas situações todas que eu citei, todos esses opcionais, esses equipamentos de série, na verdade, que tem no Kwid que não tem aqui. Bom, então que nota eu vou atribuir ao Mobi depois de tudo isso que nós passamos aí com ele? Que nota que vocês acham que eu vou atribuir a ele? Pessoal, justamente para eu ser justo com o canal e com vocês de forma muito transparente, eu jamais poderia aplicar a mesma nota que eu apliquei para o C3, que foi 9, e jamais eu poderia aplicar a mesma nota que eu apliquei para o Kwid. Eu creio que vocês já sabiam que eu ia aplicar uma nota entre o Kwid e entre realmente o C3. A nota que eu vou aplicar aqui para o Mobi é a nota 7,5, porque eu não consigo dar 8, que eu acho que 8 é uma nota muito boa já. E eu apliquei 7,5 porque todos esses meio pontos que foram tirados aí foram de equipamentos de série, né? É absolutamente só isso, porque eu não posso nem comparar a questão do porta-malas, porque num subcompacto você não espera porta-malas, mas no Brasil, como a gente não tem grana, todo mundo tem que apostar no carro popular, né? Eu acho que ter porta-malas grande é uma coisa que vai levar em consideração, o cara vai levar em consideração até no Kwid, né? Até para um Kwid em si. Mas eu tirei meio ponto de ausência de velocímetro digital, que é imperdoável num carro como esse, ausência de som, imperdoável, ausência de controle de tração e estabilidade e assistente de partida em rampa. O principal é isso. Então, olha só, velocímetro digital imperdoável nesse carro, até porque a tela é bem grande, daria para ter um velocímetro grande ali, ó, no meio, né, do computador de bordo. Imperdoável a assistente de partida em rampa, controle de tração, estabilidade e som. E imperdoável nesse carro aqui a regulagem de altura do banco. É fundamental nesse carro, porque eu mostrei para vocês durante todo o teste que o banco é muito alto e você não consegue movimentar as pernas embaixo do volante. Apesar dele ter bastante espaço para os pés, ele tem pouquíssimo espaço para as pernas, né? Porque o volante é muito grande e ele fica bem próximo do banco.
Então, imperdoável não ter essas coisas. Então, tiro meio ponto pelo controle de tração e estabilidade, meio ponto pela ausência de regulagem de altura do banco, que é fundamental nesse carro, meio ponto pela ausência de som, que não tem condições de não ter som no carro, meio ponto pela ausência de velocímetro digital e meio ponto, eu não lembro o que eu falei, mas dá 7,5 a nota, pessoal. A nota é 7,5, não tenho coragem de dar 8 justamente por essas ausências, pelo projeto muito antigo, pelo motor também ser muito gastão para um carro desse, lembrando que ele gastou mais do que o Focus 2.0 GLX, que nós testamos no canal, no mesmo percurso ele gastou mais, ali, né, lógico, né, no percurso rodoviário em velocidade constante, que vocês estão habituados aqui no teste, mas a nota dele é 7,5, eu acho que é a melhor nota que eu poderia dar para ele. Eu gostei demais de ficar com esse carro, apesar desses excetos aí, eu gostei demais do carro. Eu me surpreendi muito positivamente com a estabilidade direcional, com o conforto do carro, que é acima da média se considerar um subcompacto aqui, e do bom grip aqui do carro, desse comportamento botinha, dessa suspensão que não é mole como todo Fiat, é mais durinha. Eu achava que o Mobi era bem instável, assim, pela visão que eu tinha dele da rua. Eu nunca tinha tido contato com o Mobi, achava que era um carro completamente instável, tal, e perigoso de andar, que não tem nada a ver com isso que vocês viram aí na estrada, o quanto eu já desci o sarrafo nele, né? Então a nota 7,5, é lógico que talvez eu não tenha conseguido abordar todos os pontos que eu já abordei aqui durante o teste. Espero que vocês acompanhem a playlist aí. Espero também que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscrevam, deixam aí a ideia de que carro que vocês querem ter aqui no canal. Critiquem de forma respeitosa, né? Critique o comentário e não a pessoa, não a mim em si, que eu até lido bem com essas situações, mas eu vejo às vezes um comentário um pouco grotesco em relação aos outros membros do canal. Então todo mundo com muito respeito, criticando o comentário e não a pessoa. Muito obrigado pela audiência, se inscreve, deixa o like, compartilha. Até nosso próximo teste. Fui! Só tem uma coisa que eu não poderia deixar passar batido de jeito nenhum, né? Que é a direção aqui, que é hidráulica, e lá é elétrica. Isso é outro fator aqui desabonador, mas o carro em si é muito melhor. Agora eu fui.